Esse domingo eu estou ministrando sobre dureza de coração. Nós entramos semana passada no Eu Amo a Minha Igreja, uma campanha que visa dar mais conforto, mais espaço. A administração da igreja está trabalhando para a gente conseguir alugar, avançar aqui no sentido de alugar um terreno que tem bem aqui na esquina, para que a gente não tenha que se afastar tanto quando a gente chega um pouquinho mais tarde. Pode ser que a gente tenha ali de até 100 vagas de carro, isso vai trazer segurança para todo mundo. Hoje de manhã, quando nós saímos do culto, estava chovendo muito, mas muito. Algumas pessoas muito distantes, então, se a igreja decidir assim, porque na igreja batista, o pastor, ele não tem poder para a decisão, o poder está todo na assembleia. Então, se a gente conseguir avançar no contrato aí, o Conselho de Administração de Finanças, entendendo que nós temos recursos, então nós vamos fazer um contrato para alugar esse espaço que vai ser um estacionamento para Bom Retiro. Amém? Vamos lá, eu amo a minha igreja. Vamos falar sobre corações sensíveis. A Bíblia fala muito sobre o coração. Tudo que sai da minha boca é aquilo que está cheio o meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Provérbios capítulo 4 diz que a gente deve guardar o coração. De tudo que você deve proteger, é colocar dentro de um cofre como um tesouro. Guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as fontes da vida. O coração quebrantado e contrito é um coração que Deus não rejeita. Por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos e o coração de Lídia, para que ela cresça na mensagem do Evangelho que Paulo havia pregado lá na cidade de Filipos. O coração, então, ele tem a sede daquilo que a gente chama que são desejos e vontade. A inteligência, ela está ligada ao coração. O coração aqui não é sentimento. O coração aqui é razão. E é sobre isso que a gente vai ministrar, sobre pessoas tão insensíveis que não conseguem mais ouvir ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Arão levantou a vara, o cajado, e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. Êxodo capítulo 7, verso 1 a 24, é o start, é o início aqui das pragas que são derramadas contra o Egito, para liberar o povo, para libertar o povo escravizado por 400 anos, para que ele pudesse adorar a Deus. E ele continua: e toda a água do rio transformou-se em sangue, os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu. O coração do faraó ficou endurecido, concretado, ficou duro. E ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. É dentro desse contexto de véspera de Páscoa que a gente quer ministrar hoje. Daqui a uma semana, a gente vai celebrar a grande festa do perdão. A Páscoa é uma festa que anuncia que você não é mais escravo. Quando você está endividado, você é escravo, você parcela lá o teu carro em 24, em 36, em 48 meses. Você faz um empréstimo consignado. Quando você pega algo emprestado, ou se torna fiador, ou se torna devedor, a partir dali você está algemado a um contrato, você está prisioneiro de uma decisão que você assinou, e a partir dali você vai ter que pagar aquilo ali. O povo de Israel era de fato prisioneiro.
O povo de Israel, ele vivia num cativeiro perpétuo e infeliz, debaixo do jugo pesado, debaixo do chicote desse feitor que era o Egito. O faraó não dava para eles descanso, o faraó dava para o povo apenas o dever de trabalhar e trabalhar e trabalhar sem descansar. Deus ouve o clamor do povo, em Êxodo capítulo 2, e Deus, que havia prometido um libertador, levanta Moisés e diz: Moisés, vai. Ele diz: não vou não. Não, você vai. Ele fala: não vou não. Moisés, você vai, mas eu não tenho condições, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não tenho experiência. E Deus diz: quem fez o homem, ou quem fez a boca do homem para que fala, ou quem fez o surdo, ou o que ouve, não sou eu o Senhor? Vai e eu serei com a tua boca. Ele então pega o cajado de Moisés, e diz assim: Moisés, joga o cajado no chão, e o cajado é um pedaço de pau, é um vegetal, um pedaço de pau, é do reino, do mundo dos vegetais, vira um bicho. Aquele pedaço de cajado, ele vira uma serpente. E aí, diante desse sinal, e mais outro, ele vai diante do faraó, e aqui diante do faraó, ele também mostra esse sinal, mas o faraó, ele fica endurecido de coração. A palavra aqui é cachar, ou quixar. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó. Deus falando com Moisés. E seu irmão Arão será seu porta-voz. Você fará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, endurecer, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Aqui dá a impressão de que Deus está manipulando o sistema, de que Deus foi lá e colocou uma vontade rebelde no coração do faraó, para que o faraó dissesse não. Parece que Deus pegou uma marionete e falou: mas aí não dá para competir, Deus. O Senhor não permitiu que Moisés se arrependesse, ou que faraó se arrependesse. Mas não é nada disso. Essa palavra, cachar, significa seriedade de decisão. Eu tomei uma decisão que eu não vou mudar. É uma decisão que eu estou firme, que eu estou convicto, que eu não vou voltar atrás. E os sinais, que são 10 sinais, eles começam a todos eles repetirem essa expressão de dureza, de rigidez na decisão, no coração do faraó. Mas Deus fala algo importante aqui: o milagre não vai mudar o coração. Você conhece gente que já viu milagre? Você conhece gente que já viu? Você já viu a pessoa espiritualmente aprisionada, ela liberta? Você já percebeu que Deus não só influencia, mas Ele interfere nesse mundo natural? E acontece o milagre, porque o milagre viola uma lei natural. É o milagre. O milagre é transformar a água em sangue. Esse milagre se repete de uma maneira muito inteligente. Quando Jesus multiplica ou transforma a água em vinho, ali ele está falando assim: eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar todos. O vinho é o símbolo da alegria na Bíblia. É com o vinho que você celebra a ceia. Só que Jesus vai dizer que não adianta fazer milagre se o coração não estiver pronto a receber o milagre. Ele dá uma bronca na cidade de Cafarnaum, e ele diz: Cafarnaum, tu pensas que subirás ao céu? Em verdade vos digo que depressa será levado ao inferno. Ele lança em rosto a incredulidade de uma cidade que viu um monte de milagre, mas nunca se arrependeu. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá no norte, fora de Israel,
lá em Tiro, lá na cidade de Sidom, fossem feitos os sinais, os milagres que foram feitos aqui, eles teriam se arrependido há muito tempo com um pano de saco e cinza. E tu, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar e você não quis? Portanto, agora a tua casa vai ficar deserta. O milagre, ele serve para algumas coisas. Uma delas é trazer um juízo maior. Quando a parábola que Jesus conta sobre rico e o Lázaro, o rico que foi para o inferno, está claro isso. Ele vai para um lugar chamado Hades, e ele não consegue o acesso. Ele vê quem está do outro lado, e ele pede para Deus, deixa eu ir lá. Ele não tem jeito, tem um abismo entre vocês. Não há como você migrar de um lugar para o outro. Não dá como você sair de um lugar para o outro. Então deixa eu ressuscitar, para avisar meus irmãos. E Deus diz, eles têm a lei, a palavra de Deus, tem os profetas, a palavra de Deus. Se eles não creram na palavra de Deus, eles não vão crer nem que o morto ressuscite. Essa palavra se cumpre no capítulo 11 do livro de João. Lázaro ressuscita. Eu não sei se é o Lázaro que Jesus está usando como símbolo daquela parábola. Ainda assim os fariseus, ainda assim os saduceus, eles queriam matar Lázaro de novo. Jesus ressuscitou? Então bora matar de novo. Os saduceus e os fariseus eram dois partidos, eram duas vertentes da fé judaica, que eram muito fortes naquele tempo. Eles tinham um acordo com Roma. Roma dominava aquilo ali e deixava os fariseus e os saduceus explorarem o templo. A exploração comercial da fé é algo que Deus diz que pode corromper. Se você ler Jeremias, capítulo 7, vai dizer, corrupto ou enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem o entenderá? Se você tem acompanhado essa série do Netflix, The Chosen, no dia 10 último agora, hoje dia 13, saiu no cinema o filme A Última Ceia. É interessante que o diretor do filme, ele é tão sensível, que ele coloca ali 12 discípulos, mas tem um que brilha mais, sabia? Não é Pedro, não é Mateus, não é Tiago, não é João. Tem um que quando você olha para a cara dele, você fala, aparência. Olha como é que esse é o cara que eu queria, que podia ser amigo do meu filho. Se eu tivesse uma outra filha, talvez eu dissesse, poxa, esse rapaz é um rapaz bom para casar com a minha filha. Talvez você olhando, não, olha, eu queria ter um filho assim. E você vai vendo em todo tempo que tem algo que chama atenção para ele, mas o interior dele está todo estragado. O nome dele é Judas. Judas, ele vê os milagres, mas ele nunca se conserta. O meu pastor Heleno, ele diz que Judas já foi para o ministério, ele já era trambiqueiro. Porque de fato ele não fala nada. Ele só aparece para reclamar. Só aparece para falar mal pelas costas. Ele é bem intencionado, mas no final ele vai dar um beijo em Jesus, amigão, hein? Jesus vai ser preso, vai ser julgado por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio, por Pôncio Pilatos, por Herodes e novamente por Pôncio Pilatos até a cruz. Gente que vê milagre. Aqui o coração está duro, e a palavra para coração aqui é resistente. Só que o coração dele, não é que Deus pegou e se esmagou, não. O coração dele vai endurecendo como o pão de ontem. Você compra o pão de ontem, de sábado, ele está fresquinho e crocante. Aí, teu pai chega em casa, tua mãe chega em casa, o pão está fresquinho, você passa a faca e a manteiga está derretendo. Que delícia.
Mas o pão de ontem, que você tomou no café de sábado, quando chega à noite, ele está mole e borrachudo. Você sabe como é que é isso? E aí, você ainda pode comer, ou pode esquentar, mandar para a airfryer, para o micro-ondas, mas no dia seguinte ele está duro. O mesmo pão que estava amolecido, no dia seguinte ele já está duro. O coração do faraó, ele tem assim uma conduta linear de endurecimento. A partir daqui, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar inquebrável. Diz assim, a palavra é a mesma palavra para endurecido, quebete. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Aqui é a segunda praga. A primeira praga é a praga das águas que se tornaram sangue. A segunda é a praga das rãs. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntados em montões. E por isso, de novo, a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração. Não deu mais ouvidos a Moisés. Deixa eu tapar meus ouvidos, conforme o Senhor tem ouvido. Daqui vai virar uma teimosia. E essa teimosia é uma teimosia que vai insistir até a sexta praga. Aqui, o coração duro, ele se torna obstinado. O que é obstinação? É aquela palavra que Deus deu para Saul. Quando ele diz, olha, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade da idolatria. É uma tentativa de você trazer vida àquilo que não tem vida. É um pedaço de pau, mas eu estou adorando, é o meu Deus, é o meu protetor, é um pedaço de chumbo pintado. Esse aqui eu confio nele, eu tenho fé nisso aqui. Animismo é atribuir poder àquilo que não tem fôlego, aquilo que não tem vida. No Salmo 115, a partir do verso 6, se você é católico, lê o Salmo 113, porque as Bíblias, os Salmos são desorganizados a partir de um certo número. Diz assim, o ídolo nada é. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles, os que o adoram. Ou seja, você fica igualzinho a quem você adora. Você se veste igual, você crê igual, você fala igual. Eu sou devoto, eu sou fã de alguém. O que acontece quando você é fã? Você se torna igual. Você passa a andar por quem dita aquela moda. Ele é uma influência. E aqui, esse faraó, ele está tão endurecido que ele vai se tornar insensível. E aqui a palavra muda. A palavra em hebraico é shezek, que significa insensível. E daqui eu tomo início daquilo que eu vou falar. Em Êxodo 9, assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões, nós estamos aqui na quinta praga, e o granizo cessaram, a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se o coração. A partir daqui ele não vai mais ouvir ninguém. Aqui não adianta ter conselheiro. No médico chega para ele e fala assim, rapaz, você tem que cortar a gordura, você tem que cortar o açúcar, você tem que tirar a farinha. Ele já não está mais ouvindo ninguém. Ele não aceita conselho, não adianta repreender, não adianta chamar a atenção. Ele está num caminho que ele não vai ter retorno. Ele não vai. Aqui o leite derramou. Essa palavra no grego, ela é semelhante. Você vai vendo que Deus, no livro do Apocalipse, ele vai puxando a orelha devagar. Ele manda 7 anjos. Esses 7 anjos leem sete juízos selados. Vem um rolo. Aí ele lê o primeiro juízo. Se converte. Se arrependa, muda a tua vida. Aí vem outro anjo, vem 7 anjos, o povo não muda.
Aí ele manda 7 anjos tocarem 7 trombetas, ou seja, Deus está gritando mais alto. Ó, te mandei um recadinho no WhatsApp, mas já que você não entendeu, eu vou te ligar, eu vou na porta da tua casa. As trombetas significam que Deus está gritando, falando mais alto. O que é? Você está surdo? Abre teu ouvido. Só que chega uma hora que o povo não se arrepende. Aí são derramadas as 7 taças do juízo de Deus contra o pecado. Ali não tem mais volta. Aqui, no Shezeque, não tem mais volta. Pecou novamente, obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continua endurecido. Vem uma grande praga, e essa grande praga coloca o Egito de joelhos. Os conselheiros do faraó lhe disseram: deixe os homens irem prestar culto ao Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Não percebe que você não consegue lutar com Deus? Não percebe que essa resistência insensível ao mandamento de Deus vai te levar para o buraco? Você não... Hello! Será que você não consegue perceber? O que está acontecendo aqui é que Deus quer libertar um povo para um povo adorar em paz. E aqui há um resistente achando que pode brigar com Deus. Só que Deus, ele vai devagarzinho tirando as forças da gente. Ele vai deixando a gente se cansar. Ah, você quer fugir? Foge. Você quer se afastar de mim? Você quer ir atrás do quê? Do dinheiro? Do prazer? Do amor da tua vida? Da posição? Do status? O que você quer para a tua vida? Você acha que isso tudo vai preencher o buraco que só eu posso preencher? Então vai. Vai como um filho pródigo. O que é dinheiro? Toma aqui uma sacola cheia de moeda de ouro, metade da fortuna da família. Vai lá ser feliz. Porque ele sabe que um dia a gente para no chiqueiro. Num dia a ficha cai, mas aqui a ficha não vai cair. Quando é que você sabe que uma guerra acaba? Pastor, eu estou numa luta. A guerra só acaba quando um dos lados, ou ambos os lados, desistem de lutar. Eu gosto muito de Lucas 4. Satanás, ele tenta Jesus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, como ele viu que não ia conseguir dobrar Jesus, assim, então, Satanás o deixou até momento apropriado. Quando foi que acabou a guerra no Pacífico? A Segunda Guerra Mundial, ela teve a Europa como um dos teatros de guerra, um teatro de operações, e teve, lá o Japão estava tocando o terror na Coreia, na Birmânia, na China, e ali eles se metem com os Estados Unidos e bombardeiam o Pearl Harbor. E aí o americano entra na guerra de uma vez, eles resolvem lá, junto com os russos, os franceses, os canadenses, até brasileiro tinha lá, e Hitler cai, mas a guerra continua no Pacífico. Como é que Hirohito, aquele rei, aquele imperador japonês orgulhoso, como é que ele se rende? Quando uma bomba cai numa cidade atômica, e uma bomba cai em outra cidade, dia 6 e 9 de agosto. Ali, o rei entregou os pontos. Ali ele joga a toalha. Ali, ele se rende. Quando é que a guerra acaba, gente? Quando a gente não tem mais força para lutar. Quando as baterias de mísseis, artilharia, as peças de combate estão exauridas. Eu não aguento mais, para mim, chega, você ganhou. Numa briga entre marido e esposa, quem é que vence? Vence quem perde. Porque quando 2 pessoas brigam, quem vai vencer é quem ofende demais, quem ofende com mais estupidez, quem belisca mais forte, quem agride com palavras, até que o marido, a esposa diz: então tá bem, é isso que você quer?
então você venceu. Aqui, todo mundo está vendo que Israel já era para sair. Deixa esse povo ir. Você não está vendo que nós estamos arruinados? Mas aqui o coração insensível não vai se dobrar. Existe um propósito de Deus para fazer a gente ir bem em qualquer área da nossa vida. As áreas que nós somos derrotados, qualquer uma delas, somos derrotados porque a gente desconhece o princípio ou a gente desacata o princípio. Deus tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 62:6. Deus, Ele está vendo assim os pedacinhos, os caquinhos da nossa vida, que estão em pó, virou pedaço. Mas Ele fala assim, eu posso consertar. Qualquer área sentimental, afetiva, familiar, financeira, ministerial, qualquer área da sua vida que está bagunçada, Deus corrige. Ele tira o cativo para prosperar. Mas como você consegue? Como é que teu filho é tão bom? Como é que teu casamento vive no altar? Por que você é tão rico? Por que teu trabalho, todo mundo gosta de você? Existe um princípio de felicidade que está sendo cumprido. É um princípio de prosperidade que está sendo cumprido. Existe um princípio eterno aqui. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo, eu, você e aqueles egípcios que estavam escravizados também pertencem ao Senhor. Esse é o princípio. E o princípio da vida de bênção é a vida de adoração. É por isso que ele está dizendo, deixa o meu povo ir para que me celebre um culto. Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa. Deixa o meu povo ir para que me adore. É isso que a Bíblia diz em Efésios 1, quando diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, nós fomos salvos para o louvor da sua glória, e fomos selados com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Mas aqui o mundo não quer que se adore. Mas como é que eu faço para não adorar? Eu minto. São incorreções teológicas e bíblicas que fazem eu pensar que eu estou adorando, mas não estou adorando. Primeira coisa que você tem que entender, adoração é reconhecimento de soberania. É isso que Jacó faz quando ele assina um voto com Deus. Jacó fez um voto. O multimídia, prepara Eclesiastes 5:5 que eu já vou pedir para você. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Vou mostrar uma coisa para você aqui. Sabe quando a pessoa diz assim, estou entregando minhas finanças para Deus? Já viu gente falar isso? A partir de agora, Deus é tudo teu. Sabe quando ele faz isso? Quando ele já está numa enrascada. Quando ele é rico, está nadando de braçada no dia. É o tio Patinho, está nadando de costas, peito, borboleta, ele está nadando no dinheiro. Quem manda é ele. Quando o ser humano está frito, casamento desabando, Senhor, eu entrego essa mulher para ti. Ele só entrega para Deus quando ele está falido. Entreguei para o Senhor, pastor, eu já não falo mais. Eu entreguei. Estou mentindo, igreja? O pastor está falando alguma mentira aqui? É isso mesmo. Aqui, Jacó estava frito, ele estava achando que ia ser abençoado, e ele tenta ser abençoado na carne. Ele engana o irmão faminto, ele chega em casa e está com o guisado vermelho lá, devia ser um estrogonofe com molho de tomate, e aí, mas era lentilha, tá? Não vou trazer heresia para você não, lentilha. Deixa eu só avisar você que está chegando na igreja. Ontem uma família
convidou a gente para jantar, eu fui, não era lentilha, tá bom? Gente, eu não gosto muito de lentilha não, tá bem? Não, só para você saber, vou fazer um prato de lentilha, pastor, não, uma feijoada, tá bom assim? Um arroz birubiru, um pudim de leite condensado, uma cuca de banana, tá bom? Lentilha não. Mas se você fizer e não souber, eu não vou fazer descortesia não, eu vou comer, tá bom? Quando eu conheci a pastora Fabíola, a gente estava namorando, sabe quando você está namorando de distância? Trocando carta. Aí um dia a mãe dela se meteu na conversa assim, Osvaldo, você vai vir almoçar aqui em casa no sábado. Aí eu, que beleza. Fui almoçar. Quando eu cheguei na casa dela, eu senti o cheiro da sala. Pensa uma comida que eu não gosto. Dobradinha, também chamada de buchada. Sabe, tem aquela a pelezinha de dentro da barriga do bicho, já viu? Corta, tem uns que são de bode, buchada de bode. Nessa era de vaca mesmo. Que tem uns gominhos assim, que parece um negocinho de mel de abelha. Era aquilo. Gente, até o cheiro para mim me arrepia. Sabe quando o Eliseu botou a mão na panela e repreendeu a morte? Gente, a morte na panela. Aí eu falei, meu Deus, está suando. Aí a avó dela pegou e botou um pouquinho só. Eu estou satisfeito já. Eu não quero aqui, botou um pouquinho só. Gente, era um negócio que para mim estava até comível. E eu comi assim, bem rápido para acabar. Cara, quando eu virei para o lado, vó Daí era o nome da avó da Fabiola. Ah, ele gostou, bota mais! Não sei porque eu estou falando isso. Tem nada a ver com o seu irmão. Jacó enrolou o irmão dele com um prato de lentilha guisado. Ele queria ser abençoado. Eu vou ter que correr agora. Ele tinha que ser abençoado. Aí não deu certo. Aí ele enrola o pai dele. Gente, ele fica 20 anos tentando alcançar a prosperidade e a bênção lá em Padan-Aram. Aí o que aconteceu? Aprenda isso. A gente não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás da gente. A bênção captura a gente pelas costas. A bênção, ela te surpreende por trás, sabia? É, por trás. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aqui, ele aprende a reconhecer a soberania. Lá no final, ele fala o seguinte, ele pega uma pedra como sinal de uma aliança, as 3 últimas linhas, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, aqui não havia lei, dízimo não estava, a lei só vai vir com Moisés. A lei do dízimo vai aparecer no livro do Êxodo, no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, vai ser cumprida. Jesus fala dela em Lucas capítulo 6, em Mateus capítulo 23, mas não era lei, era um princípio em que você diz, o que é meu, o que é teu, essa parte é tua. Aqui ele faz um voto, olha lá em cima, Jacó fez um voto, o voto é uma oferta, que está acorrentada, que está amarrada numa promessa. Eclesiastes 5,5 diz, é melhor não votar, é melhor não fazer voto, do que fazer e não cumprir. É gente que promete para Deus que vai fazer e não faz. O voto, então, ele é carregado por uma aliança. O voto, eu digo, eu vou votar, que eu vou entregar a minha vida a Deus, mas depois, ele fica meio arrependido e não entrega. Tem um filme, um corredor, esqueci o nome dele agora, eu acho que é Invencível, acho que é. Ele é um corredor das Olimpíadas, ele é convocado para a Segunda Guerra, e o avião que ele está é abatido, ele cai no mar, ele é capturado por um navio japonês, olha a gente de novo no Japão. E ali, ele, durante aqueles dias que ele ficou no mar, 20, 30, 40 dias, eu não lembro, ele faz uma promessa, se o Senhor me salvar, eu vou entregar minha vida a Jesus. E de fato, ele é salvo,
pelo inimigo, ele fica algum tempo num campo de concentração, de trabalho forçado, e ele não entrega a vida a Jesus, mas no final do filme ele conta a história, ele cumpriu o voto dele, ele passou a pregar o evangelho. Isso é um voto. Voto, dízimo, oferta e primícia. Tudo isso são formas de adoração. O inimigo não quer que você saiba disso. Quer ver um negócio interessante? Nem o governo, quem daqui, e eu estou falando de qualquer governo, hein? Tem gente aqui que você falar mal do governo, ele morre. Quem aqui aprendeu a abrir uma conta bancária no colégio? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui na escola aprendeu a fazer o imposto de renda? Levanta a mão, quero ver. Ninguém. Os governos não estão interessados que você fique rico. Eles querem que você fique pobre e dependente. A Bíblia ensina você a prosperar. Mas o inimigo fala para você reter. A adoração, ela é justamente o quê? Uma quebra naquilo que você chama de Deus. Não, você não pode amar dois senhores. Você vai odiar um. Você vai amar o outro. Você vai servir um. Você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Cuidado com o amor bandido. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os pés de males. Aquele menino chamado Judas amou o prêmio da iniquidade. Ele foi por dinheiro. Ele fica incomodado porque tem gente que está dando demais. A Bíblia chama ele de ladrão. Um discípulo dos 12, tinha um que era ladrão. Quando a mulher derrama perfume em Jesus, uma das Marias, capítulo 14 do livro de Marcos, ele fala, não, para que esse desperdício? Poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Sempre gente dizendo que vai dar para os pobres. Aí a Bíblia fala assim, vírgula, mas ele não se importava nada com os pobres. Ele era ladrão e roubava da bolsa e metia dentro no bolso dele. É o menino que tinha aparência de gente boa, mas estava endemoniado. A avareza, ela vai constituir no coração da gente um desejo de ganância que pode levar à morte. Ele traiu Jesus com um beijo, para Jesus morrer. O filho, não era o caçula na época. José é vendido pelos irmãos por causa de dinheiro, por causa de inveja, por 20 peças de prata. Adoração não é obrigação, querido. Opa, pode voltar. A adoração não é obrigação. Eu vou lá porque eu sou obrigado, eu tenho que pagar. Quê? Pagar. Não, você paga as contas da escola das crianças. Você paga a parcela do teu carro lá, do teu Chevette 79. Você paga a conta da padaria, do açougue. Você paga o inglês, o judô, a natação. Mas a adoração não é obrigação. Mamãe levava a gente para a igreja e falava, vamos para o domingo na igreja. Porque a gente tem que cumprir a nossa obrigação. Adorar não é obrigação. Você não adora a Deus porque você é obrigado, você adora a Deus porque Ele é. Você louva a Deus porque Ele fez, faz e fará. Isso é adoração. A adoração, ela aparece num contexto, foi direto. A adoração aparece num contexto em que Caim e Abel, dois irmãos, vão entregar para Deus o que eles têm. Um pega a primícia do seu rebanho e entrega para Deus, o outro pega ao cabo de dias o fruto da produção agrícola da terra e também entrega para Deus. Aí Deus olha e fala, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito não. Esse aqui entregou a primícia, a primeira parte. Provérbios capítulo 3, verso 8 e 9. Honra ao Senhor com as primícias dos teus ganhos. É a primeira parte. O que você faz? Você faz
Não, primeiro eu vou ver se as contas vão dar. E pastor, a partir do mês que vem eu começo a ser fiel. E pastor, eu vou transformar isso aqui em serviço. Pode fazer, mas o nome disso não é dízimo não. Nem primícia, o nome disso aí é oferta. Então, tem gente que quer enrolar Deus. Essa é a pergunta dos fariseus para Jesus. E aí, é lícito pagar um imposto a César? Ó como é que eles são malandros. O cara quer enrolar o governo, ele também quer enrolar Deus. Ele quer. Ele é malandro. Ele passa a perna, ele sonega. Sonegação fiscal é crime. Ele está afim de guardar para ele aquilo que não é dele. Porque a regra é clara para todo mundo. Eu pago, você paga. Então, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Número 2, adoração não é barganhar com Deus. Ah, Deus, olha, eu estou vindo no culto, então o Senhor me faz o bem. Olha como é que eu estou te adorando. Eu estou colocando na música, estou ouvindo Pastor Lobo na Marumbi FM, 85,5. Pastor, depois dessa palavra, depois da oração forte que o irmão fez, então Deus, olha, eu vim para o culto, você vai me dar. Ou então, eu estou dando 100 e Deus vai me dar 1 milhão. Gente, não é nada disso. Isso não é adoração. O que não é adoração? Aliviar a consciência culpada. Eu estava contando, os meus filhos, criança, à noite, tem um prato que eu sou especialista, sabe qual é? Já falei aqui, pão na chapa. Você está com fome? Deixa que eu vou preparar um pão na chapa. Então você pega o pão, bota na frigideira e depois ainda faz um ovo com a gema molinha. E eu dava para o meu, toma filho, pão na chapa. Só que aí eu falava assim, dá um pedaço para o pai. Aí meu filho dizia, não, só um pedacinho, dá 10%. Dou não. Só um pedaço, não. O que ele não sabe? Que fui eu que trabalhei, fui eu que ganhei dinheiro, fui eu que fui na padaria, fui eu que comprei o pão, fui eu que levei para casa, fui eu que fiz o pão, fui eu que assei o ovo, que fritei o ovo, fui eu que entreguei para ele. Mas ele diz, para você eu não dou, é meu. A gente costuma dizer para Deus que aquilo que Ele nos dá é só nosso e Ele não tem parte nisso. E aí, quando ele não imagina, ele nunca imaginou que eu podia, você compra um hambúrguer, toma um hambúrguer aqui, e dá para ele, me dá um pedaço? Não, eu posso fazer chover hambúrguer sobre ele, chover pão na chapa sobre ele. Essa história não é do pastor com o filho dele, essa é a história da gente com Deus. Quando a gente pensa que adorar é aliviar a consciência. Puxa, eu estou tanto tempo longe, acho que eu vou dar um pulinho lá na igreja hoje. Acho que hoje eu vou participar do culto. Eu vou lá, inclusive vou pedir uma oração para os irmãos da intercessão. Não é nada disso. O que não é adoração, gente? Não é medo de Deus. Eu vou fazer, porque senão Deus vai me pegar. Olha, essa semana eu quase escapei de um assalto. Foi um livramento. Ele entrou para me pegar, mas eu arranquei com o carro. Eu fugi, apareceu a polícia. Estou precisando buscar mais a Deus. Olha, eu fui no médico e recebi peguei meu exame, ele olhou para mim, ele fez uma cara feia. Eu quase pensei que vinha uma notícia ruim, mas ele falou, não. Os teus níveis estão bons, mas estão no limítrofe aqui, se cuida. Eu vou voltar para a igreja, porque é Deus puxando a minha orelha. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Islã. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Não, pastor, eu vou adorar, eu vou ser dizimista, porque senão o devorador e o devorador não anda sozinho não, pastor. Ele anda com o migrador, com o cortador, com o destruidor. Ele vai arrasar a minha sementeira. Não é nada disso. Quando a gente fala sobre adoração, eu vou falar rapidinho, porque meu tempo já foi. Número 1, adoração segue o princípio da proporcionalidade. A gente devolve, ninguém devolve mais e ninguém devolve menos. De tudo que vier à sua mão,
certamente darás o teu dízimo. É a 10ª parte. Isso tem que ficar claro. O dízimo não é meu. O dízimo pertence ao Senhor. Malaquias, capítulo 3, multimídia. Malaquias, capítulo 3, verso 9. Vai direto para o verso 9. Roubará o homem a Deus. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A roubalheira é maldita. O dinheiro desonesto atrai desgraças. Deus fala isso inúmeras vezes. Só que aqui o caldo ficou, aqui o negócio ficou grosso. Que aqui você está roubando de alguém, você não vai escapar. Aqui vai ter um negócio chamado tribunal. Não adianta nesse tribunal aqui, esse tribunal, ele aparece no capítulo 20 do Apocalipse. Não adianta ser amigo do Xandão. Não adianta não. Você não vai escapar. Ninguém vai escapar. Eu não vou escapar. Você não vai escapar. Pode voltar. Número 2, generosidade. A generosidade é a capacidade não de você entregar riqueza, mas entregar aquilo que você dá valor. A generosidade é uma fartura que dói. Então, ela estará pronta como oferta generosa. A questão daquela mulher com 2 moedas, que você ia chegar hoje e falar assim, olha o dízimo, 2 moedas. Para que hoje você não tem nem mais moeda na carteira. Não existe, aliás, a gente está ficando sem dinheiro. Já repararam isso? Você para, o rapaz está ali tomando conta do carro, ele fala, me dá um trocado, você não tem mais. Hoje você tem a Pix. Eu falei que as escolas nunca me ensinaram a abrir conta do banco. Antigamente, pelo menos, ensinavam a fazer cheque. Lembra quando... Eu sei que você é muito menino. Cheque era um papel assim que você destacava. Aí você assinava um valor, aí ele conferia a assinatura, o valor que você botava lá. Você nunca viu isso, viu, filho? Não viu. Ah, já viu? Banco Imobiliário, isso. Mas era de verdade. Isso era de verdade. Número 3, pilar, regularidade. No primeiro dia da semana, no domingo. Vamos lá, gente. Proporcionalidade, generosidade, regularidade. Número 4, gratidão. A gente adora a Deus com dízimos, com ofertas. Eu sou muito claro aqui com vocês, porque Bom Retiro tem uma transparência naquilo que faz. A partir do dia 5 de maio, nós vamos começar a obra da expansão aqui. Eu sei que hoje você está olhando assim, e como choveu o templo, ele está bem aliviado de espaço. Gente, mas o dia que não chove, os cultos, eles não têm mais suporte para atender tanta gente. Então, nós temos que aumentar o espaço do templo ou multiplicar os cultos, que foi a pergunta que nós fizemos para todos vocês. Nós estamos decidindo o que nós podemos fazer para continuar trazendo conforto. E por último, alegria. É isso, e aqui eu vou encerrar. Deus ama ao que dá, não por obrigação, não porque eu fui constrangido, mas ao que dá com alegria. Eu quero mostrar, quantos não puderam estar, ou quantos estiveram no culto com a gente na semana passada, levanta a mão. Estiveram no culto, levanta a mão. Tá bem, acho que metade não pôde estar. Pode passar o vídeo, por favor. Buscar a Deus de todo o coração, viver em santidade, em obediência, atraem a bênção do Senhor, que também traz consigo a multiplicação. É isso que a gente experimenta, e é isso que nós estamos sonhando, um lugar onde todos possam adorar a Deus. Arquitetura, engenharia, misturada com fé, vai levar a gente a um novo espaço, que vai abençoar todas as nossas famílias. Vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos ampliar a praça de comunhão e encontro de nossa igreja, num espaço maravilhoso, protegido do sol, da chuva, do frio e do calor. Todos vão se alegrar, todos vão viver um tempo de adoração ao nosso Deus, e ninguém mais vai querer sair desse lugar.
aonde o Espírito de Deus vai descer sobre toda a nossa igreja. A expansão do reino de Deus nos leva a cumprir uma das ordenanças, que é a festa das águas. O batismo é uma confissão externa daquilo que acontece dentro da gente. E hoje nós podemos sonhar com um batistério que vai introduzir tanta gente no reino dos céus como esse aqui. O nosso batistério poderá ficar assim, para celebrar uma grande festa das águas, que vai dar início a uma nova jornada de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo. Todas as celebrações de adoração a Deus são repletas de fartura. Quero que você imagine esse lugar como um espaço gourmet que vai abençoar toda a sua família. É num lugar como esse que você vai poder sentar à mesa, compartilhar o pão e desfrutar do melhor que Deus tem, das delícias para a sua vida e para toda a igreja. Olhando aqui de baixo, você está vendo um novo espaço que nasce em Bom Retiro. Tudo isso aqui vai sair para dar lugar a um novo lugar para o meu filho, para o seu filho, para os nossos netos e para a próxima geração. Além da ampliação do templo, de novas portas de acesso, da expansão da praça de comunhão, haverá um parque especial para o seu filho. Vai ser um local dedicado aos pequeninos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sempre com alegria. Por trás dessa placa branca, há um espaço que você não conhece. É aqui que nós projetamos e sonhamos com espaço de maternidade, uma sala de amamentação, uma sala de primeiros socorros e atendimento e também um espaço para os nossos voluntários, aonde eles vão servir no culto. Esse lugar, ele se expande para atender toda Bom Retiro. Tudo isso é para a glória de Deus, o novo acesso ao berçário, uma nova sala para que as mamães lactantes cuidem dos seus bebês, um espaço para receber aqueles que são voluntários e que trabalham para a glória de Deus, adorando com o seu serviço, uma sala de primeiros socorros, um acesso ao Ministério Infantil, que vai alegrar a toda a nossa família. Nós temos muito mais, estamos sonhando muito mais. Nós vamos ampliar, porque o reino de Deus é grande, porque o reino de Deus cresce, porque novas vidas vão se somar e vão multiplicar dentro de Bom Retiro. E Bom Retiro tem que estar pronta para cuidar de tanta gente que está chegando, de tanta gente que vai abençoar e vai ser abençoada, tanta gente que vai cuidar e vai ser cuidada. Esse sonho dá início a um novo tempo que Deus te desafia com fé, fidelidade e unidade. Uma campanha chamada Eu Amo a Minha Igreja, que vai celebrar 45 anos do amor de Deus na cidade de Curitiba. Você que é membro, você que nos segue, você que é abençoado e você que quer abençoar, está convidado para caminhar em fé por um novo tempo na nossa igreja. Eu Amo a Minha Igreja, nós fizemos lançamento, a gente vai deixar um link, né, pastor Samuel? Estamos pedindo para todo mundo divulgar nas redes sociais. O Eu Amo, você já vai falar, está em tudo, nas células. A gente vai fazer isso adorando. Se todo mundo for fiel, nós temos um engenheiro, nós temos um arquiteto, eles quebram a cabeça para fazer os cálculos, para a gente conseguir entregar isso, se for possível, até o aniversário da igreja. Tem muitas variáveis, uma delas é a fidelidade da igreja. Então a administração vai trabalhar, nós não entesouramos dinheiro, a igreja não tem dinheiro guardado, é isso que eu quero dizer. Eu fui terça-feira, agora eu lembrei, foi terça-feira, fui com o pastor Marco, o pastor João, para visitar o projeto de ação social, e não tinha quase comida lá. Aí eu perguntei para a irmã Sunamita da ação social, cadê a irmã? Falou, pastor, acabou. Vem um monte de gente aqui, você não faz a ideia da quantidade de famílias que a gente abençoa. Pastor Arthur estava com 28 famílias na sexta-feira aqui, 28 pessoas representando famílias aqui, então a gente não tem. Aí a ação social
junta lá o Fernandinho, a Silvana, aquele time todo, aí separa, essas roupas vão pro ganchinho, essas roupas aqui, e não é roupa ruim não, hein? É roupa boa, não é roupa estragada, fedida, suja, roupa boa, para mandar para aqueles que são carentes. É assim que a gente adora. Vamos repetir, gente? Proporcionalidade, diga proporcionalidade, generosidade, alegria e gratidão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu abençoo sua vida. Como diz a canção, eu abençoo a sua vida. Feche seus olhos. Deus falou com você, feche seus olhos. Você quer ser um adorador? Deus procura verdadeiros adoradores. Se Deus falou com você e você quer ser um adorador, levante sua mão, que minha mão já está levantada. Você não quer ser adorador? Não, vou perguntar de novo, vai que vocês não ouviram. Você quer ser um adorador? Levante sua mão. Amém. Pai querido, é no nome do teu filho Jesus, que essa noite, Pai, a tua palavra é ministrada com tanta clareza. O Senhor dá sabedoria, inteligência, o Senhor dá porção do teu Espírito Santo para a gente ministrar e para a gente ser ministrado, para que haja compreensão, para que haja liberdade do teu Espírito. Nós queremos aqui lançar fora todo o coração endurecido, o coração resistente, o coração medroso, o coração que vive da obrigatoriedade. Nós queremos ser livres, como o Senhor libertou o teu povo, para te adorar em espírito e em verdade, para entregar para o Senhor aquilo que é seu. Não deixa a gente confiar no dinheiro, não deixa a gente colocar no dinheiro a esperança, não deixa a gente colocar no dinheiro e fazer dele se tornar um Deus para a gente. Não deixa a gente ser enganado. O Senhor é o nosso Deus. A aliança que nós temos é com o Senhor. O Senhor tem respostas que o dinheiro não tem. O Senhor dá alegrias que o dinheiro jamais vai poder comprar. Pai, não deixa o teu povo ser dominado pela usura, pela ganância, nem pela avareza. Eu quero abençoar os celeiros dos seus filhos, com a fartura do Senhor. Eu quero abençoar a obra das mãos, o trabalho, as portas abertas, os negócios do teu filho. Senhor, faz prosperar essa cidade, faz prosperar esse estado, faz prosperar esse país. Não deixa que as ondas de más notícias econômicas abalem o coração do teu povo. Pai, nos dá sabedoria para experimentar a adoração no meio da dificuldade, para a gente não ficar com o coração pesaroso e nem com o coração insensível. Nós te adoramos essa noite e entregamos ao Senhor a nossa vida e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém.